Olá, tudo bem com você? Notícias do Bem de hoje começa falando sobre reciclagem de lixo. Você sabia que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz resíduos? Pois é, e a busca por soluções tem aumentado o interesse pela reciclagem. Um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza mostra que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo. São 79 milhões de toneladas por ano. Uma grande parte não é tratada e vai parar em lixões a céu aberto. E olha, dados do Banco Mundial mostram que de todo o lixo gerado no Brasil, apenas 1,28% são reciclados. Número que tem deixado os especialistas em alerta. Reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. O objetivo é fazer com que o resíduo gere algum valor sendo reutilizado, diminuindo a produção de lixo, aumentando a preservação e a qualidade de vida das pessoas. E não é difícil fazer isso. A Rosélia recicla há 20 anos. Ela começou a separar o lixo residencial depois de assistir uma palestra no condomínio. Logo em seguida, ela e as vizinhas já separaram o que era reciclável do orgânico. Então, aqui que fica o lugar do reciclado, fica um saco amarelo, onde eu coloco tudo isso dentro e a pessoa responsável leva para um depósito aqui dentro do condomínio. Além de colaborar com a preservação do meio ambiente, reciclar ajuda a evitar a poluição. A maior importância da reciclagem está diretamente ligado ao meio ambiente, na diminuição da utilização dos recursos naturais. Ou seja, embalagens plásticas, metais, papéis que seriam descartados são utilizados para fazer um novo produto, diminuindo a utilização desses recursos naturais. A outra importância, uma grande importância da reciclagem, está diretamente ligada aos aterros. Os aterros atualmente estão com capacidade máxima e você fazendo a reciclagem não dá a chance dessas embalagens, desses metais, desses vidros irem para os aterros. Uma das principais dificuldades que temos encontrado para fazer essa reciclagem está na desinformação das pessoas. Por mais que as pessoas saibam, eu tenho que reciclar, eu tenho que separar meu lixo, muitas pessoas ainda não fazem essa separação nem do lixo orgânico, né? Ou não sabem como fazer, ou às vezes não tem perto da sua casa, ou seu condomínio não faz e acabam não fazendo também. Uma grande dificuldade também é encontrada na viabilidade econômica para as empresas. Então elas não acham interessante fazer esse tipo de processo. Uma dica que eu dou para quem quer começar é se informar mais, né? Saber se no seu condomínio tem, se não tem, se alguém pode fazer, se tem algum lugar perto que pode receber esses produtos que você quer entregar. Esses produtos de embalagem, metais, eles têm jeitos de serem entregues. Então, embalagens de iogurte, por exemplo, elas têm que ser lavadas, né? Muita gente não sabe disso, mas ela tem que ser. Ver quais embalagens podem, quais não podem e onde aceitam. Isso cria um hábito para as pessoas. Criando um hábito, você consegue fazer isso em qualquer lugar. Às vezes você nem tem uma separação ou uma coleta seletiva no local que você vai, e você separa, e às vezes você até traz para sua casa esse material. Até o lixo orgânico que você separa da sua casa, você consegue fazer uma composteira. Você não precisa jogar ele fora. Você coloca ali na sua composteira e você está utilizando esse lixo orgânico. Você sabia que menos de 5% do lixo eletrônico é descartado da maneira correta? E que esse descarte irregular pode gerar sérios problemas para o meio ambiente e para a nossa saúde? Pois é, pensando nisso, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros, a SAAP, promovem até o próximo dia 31 uma campanha de descarte de lixo eletrônico.
Traga celulares, tablets, computadores, lâmpadas, pilhas, baterias e outros produtos eletrônicos que você precisa jogar fora e não sabe como. Nós vamos dar a destinação correta para esse lixo. A recepção dos materiais vai ser aqui na IPP, todos os dias entre 8 da manhã e 5 da tarde. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Pois é, essa campanha já está valendo, então se você tem aí na sua casa, você que está acompanhando Notícias do Bem, mora aqui em São Paulo, mora perto aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem celular, tem tablet, tem notebook, computador, pilha, bateria, lâmpada, enfim, lixo eletrônico que você precisa descartar da maneira correta, não sabe onde, porque muita gente não sabe onde descartar o lixo eletrônico, traga aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um ponto de recepção foi montado aqui. Até o próximo dia 31 a gente vai estar recebendo esses materiais e dando a destinação correta, tá bom? Recado dado para você. Você confere agora então os outros destaques do programa dessa sexta-feira. Hoje é dia 21 de outubro. Confira. Comissão Econômica para a América Latina eleva a previsão de crescimento no Brasil. Caixa antecipa pagamentos dos auxílios taxista e caminhoneiro. Número de carteiras de habilitação digitais mais que triplica em 2022. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem está no ar e que bom que você está com a gente aqui ao vivo na sua IPP-TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando a nossa programação da manhã, você que está chegando agora nas nossas lives, você que está nos ouvindo pelas rádios parceiras, que bom poder contar com a sua companhia, poder contar com a sua audiência, você que está nos ouvindo pela rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo o mundo, né? Você que está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros, que bom poder contar contigo também. Lembrando que se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Pinheiros, a hora de baixar é agora. Entre aí na sua loja Android ou iOS, não importa, procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo, você vai ter música cristã de qualidade 24 horas por dia, além de momentos devocionais e, é claro, a programação ao vivo da IPP-TV para você também na nossa Rádio Pinheiros, tá bom? Vamos de notícia? A economia brasileira deverá crescer mais que o previsto inicialmente para esse ano. Informação foi divulgada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Nesse ano, o aumento do PIB pode chegar a 2,6%, contra uma estimativa anterior de 1,6%. Em 2023, o Brasil deverá crescer 1%. Uma das 5 comissões econômicas regionais das Nações Unidas, a CEPAL, revisou as projeções para 2022 para as economias dos países latino-americanos e também caribenhos, apresentadas em agosto, e já divulgou as estimativas para o ano que vem. A economia da região como um todo tem expectativa de expansão de 3,2% nesse ano, contra uma previsão anterior de 2,7%. A gente vai vendo aí, portanto, a retomada econômica sendo anunciada por várias instituições internacionais, e essa é mais uma delas. E os dados do novo CAGED mostram que o saldo de novos trabalhadores no mercado formal já é de quase 2 milhões. Confira um trecho da reportagem que você vai rever daqui a pouquinho no nosso Notícias do Bem. A Paola estava em busca de um estágio em pedagogia, mas acabou sendo contratada por uma escola de ensino infantil e está feliz com a oportunidade. Ela faz parte dos mais de 278 mil trabalhadores que voltaram ou conseguiram entrar no mercado em agosto. No acumulado deste ano, o saldo já é de quase 2 milhões de trabalhadores no mercado formal. Os dados do novo CAGED do Ministério do Trabalho e Previdência mostram ainda que o Brasil tem 42 milhões de empregados com carteira assinada, um aumento de 0,66% em comparação ao mês anterior. Todas as regiões do país tiveram números positivos na geração de emprego formal em agosto. O salário médio é de quase R$2.000. Para esse economista, os indicadores apontam para um aumento. As áreas de serviços, indústria, comércio, construção e agricultura foram as que mais contrataram. O aumento também se deve aos estímulos do governo federal na economia e à confiança do empresário com a retomada das atividades.
Muito bem, daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem. Olha só, a natação aplicada de maneira lúdica traz várias possibilidades para o desenvolvimento das habilidades motoras. Isso porque dentro da água é possível experimentar situações desafiadoras que melhoram, né, as capacidades físicas. E os especialistas defendem que quanto mais cedo essas atividades começarem, melhor, já que a natação para as crianças alia exercício físico e brincadeira é bom demais, né? E quem vai participar do Notícias do Bem para falar ao vivo sobre esse tema nessa sexta-feira, daqui a pouquinho, é a educadora física Hilda Maria. Você pode interagir com a gente, fique à vontade, deixe a sua mensagem, faça seu comentário pelo chat do nosso canal, nós contamos com a sua participação, não só para falar desse assunto, mas é claro, para participar do nosso Notícias do Bem, deixe seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, como é que você está se preparando para o fim de semana, sextou, né? O fim de semana está aí, o que você vai fazer no seu fim de semana, como é que está o tempo na sua região, daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui para todo o Brasil, a gente interage com você, a gente conta com a sua participação no Notícias do Bem, tá bom? O espaço é todo seu. E as doenças silenciosas costumam ser perigo em dobro para quem não leva os cuidados com a saúde tão a sério. Afinal de contas, a ausência de sintomas aparentes exige que a postura do paciente seja preventiva. Doenças como disfunções na tireoide, diabetes, hipertensão, hepatite C, algumas formas de câncer, enfim, não dão sinais evidentes de manifestação. Nesses casos, a única maneira de identificar se há um problema é fazendo um check-up médico. Mas quem está no Notícias do Bem ao vivo para falar com a gente sobre esse assunto é a médica clínica geral, doutora Camila. Olha, Camila, tudo bem? Acho que hoje vai, né? Essa entrevista a gente já estava devendo aí da semana anterior. Tivemos um probleminha de conexão, mas hoje parece que está tudo certo. Seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Obrigada, bom dia para todos, mais uma vez, espero que hoje dê certo, né? Da Parece que gente hoje tá... conversar um pouco sobre um assunto tão importante como esse. E obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui alertando um pouco a população a respeito desses sintomas e também sinais clínicos que são tão importantes, né? É Para a verdade. população. É verdade, doutora. Olha, começar falando exatamente a respeito da importância desse check-up e da periodicidade desse check-up. A gente costuma fazer de uma idade para frente uma vez por ano. A periodicidade é essa mesma? A partir de que idade a gente tem que começar a fazer esses exames preventivos? Sim, realmente a periodicidade ideal é uma vez ao ano, né, dos check-ups, e eu costumo falar para os meus pacientes que a partir de 16 anos, quando tem alguns casos na família, né, de sintomas a respeito de hipertensão, diabetes, eu costumo pedir para adiantar, né, que o ideal é a partir de 18. Mas com casos na família, né, eu costumo pedir a partir dos 16 anos, porque eu comparo com as mulheres, né? As mulheres normalmente quando entram, né, ali na sua primeira menstruação, né, no seu primeiro sintomas que está, né, transferindo da parte adolescente para poder a parte mulher, né, elas costumam procurar, e eu oriento também procurar como primeira consulta uma ginecologista também, né, porque é importante, né, essa transição ser acompanhado pelo médico. Então, por isso que eu também falo também para os homens, né, a partir dos 16 anos, também fazer uma consulta, né, com o clínico geral, a respeito de doenças que podem ter na família e que às vezes ele não sabe ainda e precisa fazer alguns exames e acompanhar uma vez ao ano para poder prevenir esse tipo de doença acontecer. E quais são, doutora, as doenças mais comuns que são identificadas quando a gente vai para um check-up, quando a gente vai para um exame como esse? Mais comum é disparado diabetes e hipertensão, né? Realmente são as doenças que mais acometem a população inteira, inclusive os adolescentes, por isso que eu peço a partir dos 16 anos. Existe muito adolescente com 16 anos, às vezes com queixa de eu tô às vezes indo muito ao banheiro, muita sede, tô inquieto também, aí já começo a pensar quando fala, não consigo dormir, minha pele está um pouco seca, eu estou acelerado, estou taquicárdico, aí eu já penso, pode ser uma tireoide aí, um problema da tireoide, ou então, né, no outro caso, estou indo muito ao banheiro, muita sede, estou emagrecendo muito, aí eu já começo a pensar, pode ser aí uma diabetes aparecendo. Então, o mais comum mesmo é disparado diabetes e hipertensão.
Fora esses, tem com certeza, né, hipotiroidismo, também tem muito mesmo pacientes com hipotiroidismo, que são essas queixas, né, cabelo caindo, a pele seca, dificuldade para dormir, muita sonolência. Do outro lado, né, muita taquicardia, coração acelerado. Também, né, a questão da osteoporose, que é muito comum em mulheres um pouco de idade um pouco mais avançada, a partir dos 50 anos mais ou menos, por conta da população toda hoje não tomar tanto sol. Isso é tão importante que a gente tem uma vitamina, a vitamina D, que ela é responsável por isso, né, por melhorar a nossa composição óssea. E ela só é ativada quando a gente se expõe ao sol, pelo menos 10 minutos ao dia. Então, isso é muito importante, né, para a população entender por que a vitamina D é importante, porque ela baixa muito se a gente não se expõe ao sol. E também, né, além disso, tem a questão da mama, da mulher também, né, que não posso deixar de falar a respeito do câncer de mama, porque estamos no Outubro Rosa, que às vezes algumas mulheres não sentem nada, não tem queixa de tô com dor, ou a mama tá inflamada, não tem queixa, mas às vezes um nódulozinho, uma questãozinha assim que não aparece, não sente dor, pode ser um indício aí de um câncer de mama precoce. Então, também, né, as mulheres a partir dos 45 anos têm que se preocupar por isso, porque é uma doença também silenciosa, né, que quando a gente vai descobrir realmente que a paciente vai ter sintomas, já está bem avançado, e aí, às vezes, já, infelizmente, já é um pouco tarde para a gente tentar retroceder com essa doença. Além disso, tem também a esteatose hepática, que a maioria dos pacientes ficam preocupados quando eu peço uma ultrassom, né? E aí eles falam, doutor, apareceu aqui gordura no fígado, é perigoso. Aí eu falo, calma, né? Vamos com calma. É uma doença realmente preocupante, mas não é sinal, assim, de ficar, né, preocupado com o fígado, assim, dessa maneira. Né? O ideal é, quando descobre no início também uma esteatose leve, é você procurar agora alimentar de uma maneira adequada, porque uma das causas da esteatose hepática, infelizmente, é porque a população em geral, ela não come bem, então acaba acumulando muita gordura no fígado, muita gordura no sangue também, que é o colesterol alto, a triglicérides, e isso tudo, né, infelizmente, né, a longo prazo pode dar vários tipos de problemas, inclusive o infarto, né, porque o infarto ali é uma perca da circulação sanguínea por conta de acúmulo de gordura ali nas artérias, provocando, infelizmente, né, essa perca de circulação sanguínea no coração, e aí leva ao infarto. Tá certo. Agora... E eu costumo falar para os pacientes, né, como mais importante de tudo, né? Antes de você se preocupar se tem uma doença, que às vezes eles ficam preocupados, será que eu tô com isso, eu tô com aquilo? Eu já falo assim, mas e você? O que você tá fazendo para cuidar da sua saúde antes de chegar ao médico? Você tá fazendo atividade física? Você tá se alimentando de uma maneira adequada? Você tá preocupando em comer mais as questões de alimentos descascados do que alimentos industrializados. Então, antes de preocupar com isso, a gente já sempre fala, né, que o melhor remédio é a sua comida, que Hipócrates falava isso, né? Faça da sua comida o seu remédio. Então, quanto mais a gente pensar nisso, menos problemas a gente vai ter e menos preocupados também vamos ficar, né, quando ir ao médico, fazer um check-up, encontrar alguma coisa que seja preocupante aí. E a diabetes, né, como eu falei, né, diabetes e hipertensão, uma das maiores causas sim o excesso de glicose no sangue, né, que é açúcar, e também de carboidrato. Não só a questão do açúcar, não como muito doce, mas às vezes come muito macarrão instantâneo, né? Come muito pão, e isso tudo converte lá no fígado em glicose, e mais uma vez o acúmulo de gordura também pode acontecer por este fato.
Então, a diabetes também é preocupante por conta, né, da questão da alimentação, porque você pode prevenir mesmo tendo histórico na família de diabetes ou hipertensão, com a alimentação e atividade física. Então, não é realmente algo que, porque meu pai teve, minha mãe teve, eu vou ter. Não. Se você realmente se cuidar antes de chegar à idade mais avançada, você não vai ter, né? A gente chama isso de uma transformação ali do gene com os fatores ambientais, que é a epigenética. Então, se você se cuidar, né, de alimentar bem, fazer atividade física, não é realmente algo que vai ser certo, que você vai ter diabetes, que você vai ter hipertensão. Então, a diabetes também, né, é algo importante de se prevenir, e também, quando acompanhada com o médico, se caso já tiver o diagnóstico, né, sempre muito bem controlada. Não é um sinal muito de alarme, assim, como alguns pacientes perguntam, né, ficam com medo, doutora, eu vou ter que amputar meu pé, eu vou perder alguma mão, braço, perna. Eu falei, não, calma, respira. É só se cuidar, não é né? bem assim, se você controlar direitinho, se você cuidar direitinho, comer, né, direitinho, não vai ter esse tipo de problema, nem um infarto, um AVC, que pode realmente acontecer com uma diabetes controlada. É verdade. Agora, doutora, qual é a dificuldade que as pessoas têm ainda em fazer esses exames? É resistência em fazer os exames? É falta de hábito? Isso é uma coisa mais característica das pessoas mais velhas, né? Essa resistência? Essa nova geração já procura mais os exames preventivos? Por que ainda existe essa resistência? Eu acredito que seja por um dos motivos a questão, né, de uma outra doença silenciosa que se chama depressão. As pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais deprimidas, né? Por conta do dia a dia, por conta das pressões no trabalho, das questões familiares, enfim, de N fatores, questões financeiras, que levam o paciente cada vez mais a prolongar, né, esse cuidado, a deixar de se cuidar, né, a questão do autocuidado, que é muito importante. Então, eu acho que é mais a questão mesmo de não entender de fato que ele precisa se cuidar, ele precisa ter esse autoconhecimento a respeito do corpo dele, a respeito da mente, porque no consultório a gente também pode ver, né, esse tipo de questão de saúde mental. Então, o fato do dia a dia, né, das pressões de trabalho, a maioria eu super entendo também, tem que trabalhar, né, tem que buscar ali o pão todos os dias, mas acaba deixando de lado, né, por conta disso. Não vou olhar isso porque eu prefiro não ver, não saber que existe, do que descobrir e aí eu ter que tratar, é mais uma coisa para eu poder me preocupar. Então, acaba deixando realmente a saúde de lado, por questão desse autocuidado, e afetado, né, obviamente, pela depressão, né? Cada vez mais essa população fica deprimida por conta de uma saúde, como eu disse, né, do corpo afetada por alimentos industrializados, alimentos que inflamam o corpo, e estudos já falam sobre isso, que quanto mais inflamado o seu corpo tiver, mais a sua mente também inflama. Então, mais ainda a tendência a ter transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, bipolaridade, enfim, N transtornos de saúde mental por conta de uma saúde do corpo, infelizmente, desequilibrada e totalmente inflamada, pelo autocuidado realmente deixado de lado. Perfeito. Agora, doutora, você já falou bastante a respeito da importância da prevenção e como isso afeta no tratamento dessas doenças silenciosas. Assim, quando a gente vai procurar por um check-up, qual a especialidade médica? A gente deve procurar um clínico geral, um cardiologista, um endocrinologista? A gente ainda tem dúvida. Ou a gente deve procurar médicos específicos para exames específicos? O check-up geral, o clínico, realmente é o ideal para procurar, porque ele é o médico especialista em cuidar da sua saúde em geral, né, de tudo. A respeito do seu coração, a respeito dos rins, da saúde mental, ele consegue realmente manejar esses tipos de queixa.
Já, né, quando fica algo muito específico, que a gente vê que procurou alguns caminhos e mesmo assim não conseguiu solucionar o problema do paciente, a gente acaba procurando realmente um especialista mais nessa questão para tentar entender o que é que a gente não encontrou, né, com o clínico geral e precisa procurar um médico especialista no caso. Queria que você deixasse seus contatos para a gente, né? Agradecer mais uma vez a sua participação nessa sexta-feira aqui no nosso Notícias do Bem, né? Sua disponibilidade em estar conversando conosco. Queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais, enfim, hoje, né, a gente sabe que as redes sociais são fontes importantes, aí a gente consegue dicas importantes, né, principalmente de profissionais de confiança, como é o seu caso, né? Como é que a gente pode te encontrar? Eu acho que a Camila não está me ouvindo, mas enfim, tá aqui as redes sociais da Camila. Tá me ouvindo, Camila? Não me ouve. Ela não está me ouvindo de qualquer maneira. Então aí os contatos, né? Vamos deixar mais um pouquinho os contatos da doutora Camila, para que você que acompanhou a entrevista possa entrar em contato, né? DRA Camila Emerêncio, Camila com K e um L só, né? Tá certo. DRA Camila Emerêncio com K, para que você possa enfim, acompanhar o trabalho da doutora Camila também nas redes sociais. Você pode mandar um direct, pode entrar em contato com ela para ter mais informações a respeito desse tema tão importante, né? O check-up. A gente precisa cuidar da nossa saúde, precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, mas precisamos cuidar da nossa saúde física também. Não deu para a gente se despedir aqui, mas enfim, agradecer mais uma vez a doutora Camila pela sua disponibilidade e por ter conversado com a gente a respeito desse tema. E a gente segue com Notícias do Bem. A Caixa Econômica Federal antecipou as datas das parcelas de novembro e dezembro dos auxílios caminhoneiro e taxista. A repórter Júlia de Lima vai trazer informações ao vivo para a gente nessa sexta-feira. Ela já está conosco. Oi, Júlia, seja bem-vinda. Olá, Quirino, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo. A parcela de novembro será paga no dia 19 e a parcela de dezembro no dia 10. Com as novas datas, o prazo para os caminhoneiros enviarem a autodeclaração também foi antecipado. O prazo para o envio dos dados para quem quiser receber a parcela de novembro passou do dia 14 para o dia 7 do mesmo mês. Para a parcela de dezembro, a data foi do dia 5 de dezembro para o dia 28. No auxílio caminhoneiro, o governo preparou um portal para o motorista pedir o benefício. A autodeclaração pode ser feita pelo portal Emprega Brasil e após esse prazo, os caminhoneiros somente então terão direito a receber o benefício a partir do mês seguinte do envio dos dados. Já no auxílio taxista, o cadastro dos profissionais autônomos cabe unicamente aos municípios que vão enviar os dados ao Ministério do Trabalho e Previdência. Basta o taxista entrar com o cadastro regularizado na prefeitura. E quem fizer esse cadastro e atender aos demais requisitos legais vai poder receber o auxílio a partir de novembro. Volto com você, Quirino. Certo, Júlia, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Júlia volta trazendo mais notícias pra gente, né? Então, até daqui a pouco, não é isso, Júlia? Até daqui a pouco, já. Até daqui a pouco. Bacana. E é hora de mais uma dica da nossa livraria e editora Ezion. São as nossas bíblias de capa dura com várias opções para você usar no seu dia a dia, nos seus exercícios devocionais ou então, claro, presentear quem você ama. Confira. Conheça as bíblias Ezion em capa dura. São 5 modelos para você escolher para o seu uso pessoal ou presentear. Traduzidas na linguagem Almeida, revista e atualizada, estas bíblias fazem parte de uma edição limitada da parceria entre a Ezion e a Sociedade Bíblica do Brasil. Para adquirir, acesse o site editoraezion.com.br. Faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, a gente vai colocar o site aqui para você, www.editorezion.com.br. Tem as bíblias de capa dura, mas agora tem um outro lançamento muito bacana, que são as nossas bíblias com hinário. Você que gosta de acompanhar os hinos na Bíblia, você que gosta de cantar os hinos, né, do nosso hinário, agora a Ezion tem essa oportunidade para você. Bíblias com hinário já estão disponíveis no site www.editorezion.com.br. Além disso, a gente tem os lançamentos, né, recentes
dos livros de Charles Spurgeon, foram 2 lançamentos do Spurgeon. A gente tem Saúde Mental e Fé também, que foi lançado agora, Saúde Mental e Espiritualidade, o reverendo Arival Dias Casimiro, o Dr. Marcionilo Laranjeiras, enfim, muitos lançamentos da Editora Ezion e, é claro, um catálogo super completo para você, com o melhor da literatura cristã. E o melhor de tudo, você já sabe, quando você compra na Ezion, você está ajudando diretamente a obra missionária. Todo o lucro da Ezion vai para o sustento de missionários, vai para a construção de templos, vai para a abertura de novas igrejas, enfim, os muitos projetos missionários desenvolvidos pela nossa JMP. Então, acesse o site www.editorezion.com.br e participe dessa obra missionária. E agora está na hora da previsão do tempo. Ela já está conosco aqui nos estúdios do Notícias do Bem nessa sexta-feira, a Raquel dos Santos. Essa semana foi um dia sim, um dia não, você percebeu? Verdade. Eu apresentei segunda, quarta e sexta e a Dani teve com você terça e quinta, olha, diferenciado. Cheio dos compromissos. Pois é, os compromissos não são só aqui no Notícias do Bem, né? Tem outros compromissos também. Mas e aí, como é que tá a nossa sexta-feira? Boa tarde para você que nos acompanha. Quirino, tem frente fria a caminho, vai trazer chuvinha pra gente, e em combinação com uma massa de ar polar, as temperaturas vão ficar amenas e intercala com períodos de sol aí no fim de semana. Parece que vai estar agradável. No geral, parece que vai estar agradável. No geral vai estar agradável, mas tem possibilidade de chuva em alguns momentos. Mas chuva também é agradável. Tá bom, né? Chuva também é gostosinho. Vamos ver como é que fica sul e sudeste? Vamos lá? Vamos lá. Uma frente fria combinada com a circulação dos ventos avança em direção à região sudeste nesse fim de semana. As temperaturas ficam amenas, o dia amanhece nublado e pode chover em vários momentos. Já no sul, a frente fria aumenta as instabilidades e provoca chuva em várias áreas da região. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, pancadas de chuva à noite. As temperaturas variam entre 16 e 22 graus. Já em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 22 e máxima de 26 graus. Em Blumenau, Santa Catarina, vai ter dia com muitas nuvens e abertura de sol à tarde, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Muito bem, 22 de máxima tá gostoso. Temperatura É agradável. É a chamada temperatura de primavera, 22 graus. Não é? Falando em temperatura de primavera, temos imagens hoje aí do... Temos Blumenau. Vamos ver? Olha que só. Céu mais lindo, azul. Bonito, né? Tá bonito o tempo em Blumenau, né? Aliás, tá bonito e vai fazer calor, 27, não é isso? 27 graus a máxima hoje prevista para lá. Imagens do site... Clima ao vivo. Clima ao vivo. Se você quiser ver essas imagens e outras imagens, né, de todo o Brasil, eles têm imagens de cidades de todo o Brasil, www.climaovivo.com.br, acesse lá. Aí é Blumenau, Santa Catarina. Tempo bonito. Dá vontade até de ir pra lá, né? Vamos pra interação? Quem tá com a gente aqui no nosso Notícias querido. do Bem? Josélio Reis dando boa tarde pra gente. Boa tarde. O Vitor Oliveira também deixou aqui a participação dele. A Márcia está dando boa tarde pra gente. E ela está comentando aqui que achou ótima a reportagem do Matheus nessa semana sobre a citricultura. Foi muito bem bacana, interessante. Sim. A série, né? A sériezinha. Uma sériezinha. 2 reportagens, mas foi legal, sim. Bacana. Bacana. E ela está dizendo que lá em Florianópolis está sol, dia lindo e quente. Ela está desejando um bom fim de semana pra gente. Bom fim de semana. Florianópolis deve estar igual Blumenau, né? Santa Catarina. Deve estar próximo ali. Tá próximo ali. E a Aparecida Parra também dando boa tarde pra gente. Ela está contando que em São Bernardo, vento forte começando, solzinho gostoso. Aqui tá ventando, mas bem pouquinho, né? A gente olhando pra fora aqui, a gente vê as árvores balançando. Mas a previsão é de rajadas fortes, que vão trazer chuva pra gente. Mais pra tarde, né? É isso aí. E já eu volto, ainda dá tempo de você contar pra gente como é que tá o tempo aí na sua região. Qual que é o plano pro fim de semana? A previsão ajudou? Pois é, daqui a pouco a Raquel volta com as informações do tempo e interagindo com você também. Até já, Raquel. Até já. Até já. A Raquel volta daqui a pouquinho. E agora é hora da nossa coluna Pelos Campos JMP, com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje a gente acompanha a jornada missionária, passando por Jaguaribara, lá no interior do Ceará. A visita à congregação presbiteriana de Jaguaribara, no Ceará, é um trabalho de plantação de igreja do presbitério do mesmo estado. A Junta Missionária Presbiteriana aprovou a parceria no projeto 105 Brasil, visando a organização da congregação e igreja para que seja realizada o mais breve possível. A Igreja Presbiteriana Ebenezer de Russas, no Ceará, será a igreja parceira.
O reverendo Mariano Alves Júnior esteve visitando a congregação, a família missionária e pregou no culto de gratidão. Mas quando alguém procura tirar sua própria vida ou entra muitas vezes em depressão, desiste, perde a alegria de viver, é porque de fato ela perdeu o rumo. Todos nós fomos criados com um propósito muito claro. O missionário local é o reverendo Eudes Lima. E aí, gente abençoada da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor Ival Cadamon, nós aqui no sertão de Jaguaribara, Igreja Presbiteriana de Jaguaribara, coração agradecido, pastor Mariano, esse conselho da Junta de Missão de Pinheiro, nesse projeto, nessa parceria audaciosa e generosa com o projeto 100 mais 5, olha só, já tem uma parceria, agora vamos avançando na parceria, glória a Deus. Deus abençoe vocês mais e mais com essa generosidade de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, gente, obrigada. Graças e paz, irmãos, sou o reverendo Elias, pastor titular da IPB Ebenezer de Russas, no Ceará, e agora formamos uma parceria com Jaguaribara, através da IPP Pinheiros, juntamente com o reverendo Eudes. E vamos cumprir tudo que for de acordo com a vontade de Deus para que esta comunidade ela se torne igreja nos próximos 2 anos. Um abraço a todos, obrigado à Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelo apoio e pela parceria. Obrigado a todos, um abraço. Olá, irmãos, graça e paz, só coisa boa da parte de nosso Deus na sua vida. Estamos aqui no Ceará, esse ventinho gostoso do sertão, em Jaguaribara, Ceará, a primeira cidade planejada do Ceará. Aqui está sendo plantada a Igreja Presbiteriana, família Lima, pastor Eudes Lima está aqui liderando esse projeto desde o seu início. Precisamos de suas orações. Será também um projeto 105 Brasil, parceria com a Junta Missionária de Pinheiros. A construção está aqui ao fundo, vocês podem acompanhar aí, olha que coisa linda, bem iluminada, até iluminada demais, né? Mas a cidade é iluminada, é planejada, é linda, está no Alto Sertão, mas é uma cidade planejada, vale a pena você conhecer. Esteja orando por essa família missionária, esteja orando por esse projeto para mais uma igreja organizada no estado do Ceará. Juntos pela expansão missionária no Brasil e no mundo, o projeto 105 Brasil. Tchau, tchau! Só coisa boa! E agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. Olha, são acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. E além disso, na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade, com tecnologia exclusiva e com precisão alemã, que, claro, garantem uma customização única. Confira os detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato agora com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse aqui www.fingermorumbi.com.br. Tem Instagram para você, @fingermorumbi, e tem WhatsApp também, 011 99018 7891. Você já sabe, Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta. E os dados do novo CAGED mostram que o saldo de novos trabalhadores no mercado formal já é de quase 2 milhões. E ainda, a natação aplicada de maneira lúdica traz várias possibilidades para o desenvolvimento das habilidades motoras.
E os especialistas defendem que quanto mais cedo essas atividades começarem, melhor, já que a natação para crianças alia exercício físico e brincadeira. Quem vai participar do Notícias do Bem dessa sexta para falar ao vivo sobre esse assunto daqui a pouquinho é a educadora física Hilda Maria. Dá tempo de você interagir com a gente, deixe sua mensagem, participe do nosso canal, de onde você está falando, o que você está fazendo, como é que está o seu fim de semana, se preparando aí, né? Sexta-feira, chegou a sexta, coisa boa. Diga como está o tempo na sua região, daqui a pouco a Raquel vai trazer Centro-Oeste, Norte e Nordeste e a gente vai voltar com muito mais informações para você aqui no nosso Notícias do Bem. Até já! Você sabia que menos de 5% do lixo eletrônico é descartado da maneira correta? E que esse descarte irregular pode gerar sérios problemas para o meio ambiente e para a nossa saúde? Pois é, pensando nisso, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros, a SAAP, promovem até o próximo dia 31 uma campanha de descarte de lixo eletrônico. Traga celulares, tablets, computadores, lâmpadas, pilhas, baterias e outros produtos eletrônicos que você precisa jogar fora e não sabe como. Nós vamos dar a destinação correta para esse lixo. A recepção dos materiais vai ser aqui na IPP, todos os dias entre 8 da manhã e 5 da tarde. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirella, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E agora uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirella, ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz, e houve luz. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar desse projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV A Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, mzaca.com.br e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha da igreja, vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina, com Jesus eu vou viver. Fique ligado nas manhãs da IPP TV. Segundas e sextas, às 7h30, o pastor João Patrício comanda o Fé para Hoje. Às quartas, tem louvor ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com Vitor Quevedo no Palavra e Viola. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café, Prosa e Missões com as informações da JMP, devocionais e louvor. 9h30 é tempo de aprender mais da Palavra do Senhor com Vida Devocional. Às 10 horas, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. 10h15, Tainá Félix te espera no Tudo Mais para dividir experiências e compartilhar dicas e informações. 11h30, os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira conversam sobre os assuntos do nosso dia a dia, à luz da Palavra de Deus, no Sala de Prosa. E às 11h45, nosso time de jornalistas traz para você o Notícias do Bem. Não perca as manhãs da IPP TV, a sua TV missionária. Toda terça, às 9h30 da noite, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres que estão em pauta, num programa cheio de surpresas. Horário alternativo aos sábados, às 10 da manhã.
Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV. E olha só, o número de emissões da carteira digital de trânsito em versão para celular mais que triplicou nos últimos 2 anos. Já foram mais de 30 milhões de documentos só nesse mês, um aumento de 233% em relação ao mesmo período de 2020, aliás, quando havia 9 milhões de downloads da carteira. A quantidade representa 38% de adesão do total de condutores habilitados no país, que hoje soma mais de 79 milhões de pessoas. Do início do ano até agora, o percentual de carteiras digitais de trânsito emitidas subiu de 33% para 38% do total. E a gente tem mais um recado muito especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Pois é, agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente, hein? Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você precisa remodelar o lugar onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas, não importa, não é verdade? A Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho aí da sua casa ou então no próprio site. Acesse www.qualivinil.com.br. Então você já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Quali-Vinil. E a gente segue com notícia, a gente segue com muita informação para você aqui no nosso Notícias do Bem. E antes das nossas informações, e aliás, antes de voltar à nossa previsão do tempo, né? Claro, daqui a pouco tem a Raquel também com a previsão do tempo, mas antes disso, a gente vai ver um pouco mais a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. A nossa JMP, você sabe, tem várias frentes de trabalho, além da construção de templos, além do projeto 105 Brasil, além do projeto Amanagé, além do trabalho com as crianças, tem a Editora Ezion, tem a nossa IPP TV, enfim, são muitas frentes e muitas realizações, tá certo? Vamos conferir? A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é responsável pelo desenvolvimento de todas as atividades de missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Através do trabalho da JMP, já foram plantadas mais de 50 igrejas no estado de São Paulo. A Junta também ajudou diretamente na organização de igrejas em outros estados do Brasil, em parcerias com agências missionárias e igrejas locais. Hoje, são quase 100 ações em andamento, incluindo plantação e revitalização de igrejas, sendo mais de 15 delas transculturais. Mais de 130 missionários são apoiados direta ou indiretamente pela JMP. 10 construções de templo estão acontecendo, além de 40 novos projetos através do 105 Brasil, que vai organizar 100 novas igrejas em 5 anos, a partir de congregações presbiterianas locais. Entre outras iniciativas desenvolvidas e apoiadas pela JMP, estão o JMP Kids, o projeto Wapixana, o projeto Rumo ao Sertão e o projeto Amanagé. Solidariedade e apoio aos irmãos que mais precisam também fazem parte do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros. A campanha de arrecadação de cestas básicas, que já ajudou milhares de famílias que vivem em situação de risco, segue em frente. E no sertão nordestino, a água está chegando para cada vez mais comunidades carentes graças à nossa campanha de perfuração de poços artesianos. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantém o Polo EAD Pinheiros, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A Editora Ezion é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos.
Tem como principais pilares o incentivo à leitura cristã e a arrecadação de recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros, a IPP-TV. Propaga a palavra de Deus através da transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, teologia e muito mais. Seja nosso parceiro em missões. Você que faz parte da igreja local, é empreendedor ou tem empresas e deseja se tornar um investidor em missões, entre em contato com a gente. Acompanhe todas as notícias da JMP através das nossas mídias sociais. Ore, contribua e participe dos projetos promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Bacana, né? Os muitos trabalhos da nossa JMP. E a gente segue, o Congresso Nacional aprovou a participação do Brasil na Aliança Solar Internacional, que foi assinada na Índia em 2016. A Júlia de Lima está de novo ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem para trazer todos os detalhes a respeito dessa notícia. Oi, Júlia, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Quirino, exatamente. O tratado estabelece uma parceria internacional em prol da difusão da energia solar, por meio da cooperação e troca de informações sobre o tema. Cada país membro deve também designar um representante para atuar na aliança. A iniciativa, sediada na França, tem o objetivo de disponibilizar mais de 1.000 gigawatts de energia solar e movimentar mais de $1 bilhão até 2030. A participação do Brasil foi validada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado em setembro desse ano. O acordo já foi assinado por mais de 100 países e a maioria deles de clima tropical. Portanto, eles contam com uma incidência de luz solar. O Brasil está na 4ª colocação entre as nações que mais acrescentaram capacidade da fonte fotovoltaica na matriz elétrica em 2021. O país ficou apenas atrás da China, dos Estados Unidos e da Índia. Volto com você, Quirino. Boa, Júlia, obrigado pelas informações. Bom fim de semana para você. A gente se vê segunda-feira, né? Combinado? Isso aí, segunda-feira estamos de volta. Bacana, combinado. Obrigado, Júlia. A gente vê a Júlia na segunda-feira, mas a gente vê a Raquel agora, de volta aqui no nosso Notícias do Bem, para trazer as informações de Centro-Oeste, Norte e Nordeste, as informações do tempo para a gente. Vamos lá, Raquel. Vamos lá, Quirino. Fim de semana e a chuva volta a ganhar força na região centro-oeste. A passagem de uma frente fria deixa as nuvens carregadas. Vai ter dia abafado, o sol aparece e intercala com períodos de chuva. Já no nordeste, o calor segue sendo destaque por lá. O tempo fica firme em grande parte da região e tem pouca expectativa para chuva. Em Cuiabá, no Mato Grosso, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Já na região norte, Santarém, no Pará, vai ter sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Jacobina, na Bahia, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia. Por lá não chove. Mínima de 18 e máxima de 32 graus, querido. Boa, Raquel. E a gente vai ver imagens da onde agora? Jacobina. Eu tô mal acostumado, né? Não, Jacobina não. Cuiabá, perdão. Cuiabá. Vamos lá para Cuiabá, capital do Mato Grosso. A quente capital do Mato Grosso. Você já esteve em Cuiabá, não? Você conhece lá? Não conheço. Quente, hein, amiga? É. Quente. Mas por lá tá abafado, ó, e vem chuva por aí. Quando você desce do avião, você já toma aquela baforada, assim, tipo, é isso aqui mesmo, é calor, não tem jeito não, mas tá bonito. Apesar, tá nubladão, né? Nublado, bem nublado o tempo vem chuva forte por lá. Tá certo. Olha, imagens bonitas do site... Clima ao Vivo. climaovivo.com.br, as imagens pelo Brasil aí da previsão do tempo. Raquel, rapidinho, vamos interagir aí, porque a gente tá correndo aqui, Reverendo Marco Severo, conectado Rádio Rumo. Grande Reverendo Marco Severo. Precisamos nos ver, viu, Reverendo? Vai aparecer aqui em São Paulo. Vilmar Hugo também tá dando boa tarde pra gente. Vilmar. Clara Sueli deixou um alô pra gente também. Gente do bem, ela tá falando de Juiz de Fora e ela é da 4ª Igreja Presbiteriana. Bacana. E tem mais aí? Vamos ver aqui na nossa outra live. Tem 2 lives, né? Tem que ficar trocando aqui. Temos sim, ó, Matheus Santos de folga, mandando um abraço pra gente. Tá de folga o Matheus, mas domingo ele tá de plantão, viu? Ah, é? Ele tá de volta na programação. Então,
Vamos sextar, né? Aproveita a sexta e o sábado, né? Porque domingo tem intervalo literário Ezion com o Matheus de manhã. Boa. É isso aí, né, Raquel? Bom fim de semana. Bom descanso para você. Até segunda-feira. Até segunda, querido. A gente se encontra, se Deus quiser. Até lá. Até lá. Até lá. Raquel volta na segunda-feira. E a gente segue com informações. Os dados do novo CAGED mostram que o saldo de novos trabalhadores no mercado formal já é de quase 2 milhões. Veja na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A Paola estava em busca de um estágio em pedagogia, mas acabou sendo contratada por uma escola de ensino infantil e está feliz com a oportunidade. Eu comecei a procurar por estágios e eu enviei meu currículo para várias escolas de educação infantil, porque eu sempre gostei de crianças, então eu já sabia que eu queria trabalhar com isso. E eu acabei sendo chamada por uma das escolas para uma entrevista e acabei sendo contratada como CLT e não como estagiária, como eu tinha planejado, o que foi muito bom para mim. Eu sou auxiliar de classe de uma escola de educação infantil de alunos até 5 anos e está sendo uma experiência muito rica. Eu estou aprendendo muito e apesar da rotina corrida, como eu gosto muito de criança, está sendo muito prazeroso e muito, muito legal. Ela faz parte dos mais de 278 mil trabalhadores que voltaram ou conseguiram entrar no mercado em agosto. No acumulado deste ano, o saldo já é de quase 2 milhões de trabalhadores no mercado formal. Os dados do novo CAGED do Ministério do Trabalho e Previdência mostram ainda que o Brasil tem 42 milhões de empregados com carteira assinada, um aumento de 0,66% em comparação ao mês anterior. Todas as regiões do país tiveram números positivos na geração de emprego formal em agosto. O salário médio é de quase R$2 mil. Para esse economista, os indicadores apontam para um aumento. Foi positivo, ou seja, entre quem entrou no mercado de trabalho e quem saiu, de 278.639. Quer dizer, carteira assinada, CLT. Então, não estamos falando de funcionário público, nós não estamos falando de microempreendedor individual. É aquele que tem registro em carteira. Então, é um dado relevante. Para você ter uma ideia, de janeiro até agosto, 1.853.298 empregos formais gerados. Então, isso comprova, né, que há um apetite do setor privado. Por sinal, se nós olharmos os indicadores de crescimento da economia, eles apontam para um bom momento. As áreas de serviços, indústria, comércio, construção e agricultura foram as que mais contrataram. O destaque nessa dado do mês de agosto é o setor de serviços. Ele gerou 141.113 postos. Informática, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias. Na segunda posição veio o setor industrial, 52.760 vagas criadas, depois o comércio com 41.886, e o setor primário, que abriga ali a agropecuária, 7.724. Portanto, dados relevantes que trazem uma dimensão do bom momento que vive a economia brasileira. O aumento também se deve aos estímulos do governo federal na economia e à confiança do empresário, com a retomada das atividades. Tivemos uma paradeira durante a pandemia, depois veio o conflito entre Ucrânia e Rússia, mas o governo federal vem colocando estímulos, né? Ele diminuiu parte da carga tributária para bens essenciais, isso reflete numa inflação menor. Nós temos também a retomada de alguns setores, como serviços, turismo, entre outros. Há um olhar também nas exportações brasileiras. Enfim, há uma confiança do empresário. Então, ele começou a tirar do papel os projetos de investimento, aumentou o nível de investimento na economia, demonstrando uma confiança. Então, a junção desses fatores fez com que, no Brasil, nós tivéssemos um comportamento diferente do que está acontecendo no resto do mundo. Hoje, no resto do mundo, discute muito recessão para o ano que vem, quer dizer, não crescimento econômico, e no Brasil vem mostrando o vigor. É uma somatória de políticas econômicas adequadas que trouxe o Brasil a esse momento. Por sinal, comprovado também pelo IBGE, que divulgou a chamada PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, e no trimestre fechado no mês de julho, ele trouxe uma taxa de desemprego a menor desde 2015, 8,9%, era 9,1% no último levantamento. Nós temos ainda um número
grande, né? 9.700.000 pessoas à busca de uma colocação, mas, de novo, está exatamente no sentido contrário do que está acontecendo no resto do mundo. Dados positivos. É o vigor e o potencial do mercado brasileiro falando mais alto e, principalmente, o setor de serviços. Boa notícia, né? E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender o padrão de Deus e também dos homens? Pois é. Por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça sua contabilidade com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando aqui www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. E a gente segue com Notícias do Bem desta sexta-feira. A natação aplicada de maneira lúdica traz várias possibilidades para o desenvolvimento das habilidades motoras, na verdade. Isso porque dentro da água é possível experimentar situações desafiadoras que melhoram nossas capacidades físicas. E os especialistas defendem que quanto mais cedo essas atividades começarem, melhor, já que a natação para as crianças alia exercício físico e brincadeira. Quem está com a gente no Notícias do Bem para falar ao vivo sobre esse tema é a educadora física Hilda Maria. Hilda, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, bom te receber aqui, bom conversar contigo nessa sexta-feira. Obrigada pelo convite, bom dia, já boa tarde, né? Estou muito feliz pelo convite. Tá dando de me ouvir direitinho aí? Estamos te ouvindo bem, a conexão tá boa e eu sei que você tá longe. Você tá em Marabá, não é verdade? No interior do Pará. Coisa boa. Marabá, Pará. Bacana. Já passei por aí algumas vezes, viu? Já tive aí em Marabá algumas vezes. É verdade. Muito massa. Coisa boa. Hilda, pra gente começar, a pergunta que não quer calar. A partir de que idade a gente coloca o filho na natação, finalmente? Eita, essa pergunta ela é muito feita, né? Na verdade, a natação para bebês, que é na verdade chamada de, o nome correto é estimulação aquática, pode ser feita a partir do momento que o pediatra liberar a criança a participar. Tem lugares, né, que começam a partir de 6 meses, tem lugares que começam a partir de 3 meses, podendo, na verdade, quando é muito mais cedo, para bebês bem menores, é necessário um trabalho diferenciado, uma atenção, né, bem particular. Então, quando se trata de atividades em equipe, em grupo, é ali por volta dos 6 meses. Mas ali sendo por 3, 4 meses, pode ser feito por especialistas, né, profissionais especializados nessa área, porque é uma área muito delicada, que se for feito um bom trabalho, vai gerar grandes resultados. E o contrário também. Se for feito um trabalho minuciosamente de qualquer erro, pode gerar grandes traumas na criança, né, para sempre, praticamente. É verdade. E Agora... Tá, pode terminar. A gente tem estudos, né, o INAT postou recente um estudo sobre mais de 7.000 crianças, foi feito em um instituto lá na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, com mais de 7.000 crianças até 5 anos de idade, mostrando que quanto mais cedo elas começaram, maiores foram os resultados delas. Claro que com tudo isso que eu falei agora há pouco, né? Com todos os detalhes de um atendimento diferenciado, uma atenção diferenciada, porque quanto menor a criança, mais delicada ela é, né? Então tem que ter toda uma atenção diferente. Né? Agora, a criança aprende a nadar, efetivamente, como a gente está vendo nessas imagens fofas aí que a produção separou. A criança aprende a bater perninha e bracinho a partir de que idade? Eita, mais pergunta que é muito feita. Essas são as perguntas gerais, né? Não é? A partir de que idade a criança começa a nadar? Existem os estudos que mostram os marcos motores das crianças, né? O desenvolvimento geral da criança. E existe ali as faixas etárias que pode acontecer, mas isso varia, e assim, pelo menos nas duas áreas onde eu muito participo, que é a educação física e a fisioterapia, a grande maior resposta é depende de muitas coisas, dos estímulos, das experiências motoras anteriores da criança, então isso depende demais. Existem crianças que começam ali com 6 meses e já conseguem nadar com 3, 4 anos de idade. Existem crianças que
começam com 3 anos e vão conseguir talvez 1 ano depois. Então, isso varia muito. Não tem uma resposta, uma receita específica. Claro que existem os marcos motores, e se essa criança for sendo estimulada direitinho em cada fase, em cada etapa, ela vai desenvolver de uma maneira única, né? E vai fluir a partir ali dos 3, 4 anos de idade, e tem crianças já que batem perninhas e nadam com 1 ano, 2 anos. Isso depende muito dos estímulos que a criança recebe, né? Bacana. Agora, do ponto de vista de saúde, né? Quais são as vantagens para a criança que faz natação desde cedo, desde bebê? Quer dizer, ajuda na capacidade respiratória, no desenvolvimento do pulmão, ajuda na questão motora, enfim, quais são as principais vantagens que você poderia elencar para a gente? Então, até tive aqui pesquisando para poder colocar bem pontual sobre essas características, que existe sim toda uma gama de benefícios, e eu poderia falar aqui o dia todo sobre os benefícios físicos e do desenvolvimento geral da criança, né? E nunca vai ser só físico, também são cognitivos. Tem a melhora da respiração, fortalecimento, né, do pulmão, fortalecimento ali dos músculos respiratórios, aumenta a resistência às alergias, né? Então, crianças que têm essa vivência com a natação desenvolvem uma resistência muito maior. Claro que depende de todo um contexto, que a criança precisa viver os estímulos e ter uma alimentação, tudo certinho. Ajuda também na questão social, né? Porque o social ele desenvolve tanto benefícios quanto malefícios, se ele, né, tiver ali bem sendo trabalhado. Então, falando de uma maneira mais objetiva, trabalha todo o corpo, fortalece as articulações. No desenvolvimento geral de uma criança, ela precisa de articulações fortalecidas, até porque está em crescimento, né? Então é preciso essa sustentação ali. Combate o estresse, melhora a memória da criança que está em fase escolar, que precisa desse tipo de artifício durante toda a sua vida escolar, melhora a respiração, coordenação motora, noções de espaço, né? Prepara a criança psicologicamente, neurologicamente para uma possibilidade de autossalvamento, que a gente sabe que a natação, além de todos os benefícios de saúde, ela também está ligada a se salvar, né? Aprender ali e guardar a vida dela, né? A gente gosta de brincar, alguns professores falam que natação é um seguro de vida também, né? Nesse sentido do afogamento. Estimula o apetite, aumenta a resistência cardiorrespiratória, melhora o sono. Eu ainda não vi criança que vai para uma aula de natação e não dorme depois. Claro, depende se ela tiver, né, esse tempinho livre ali. Então, isso e muitos outros mais benefícios em cada faixa etária, em cada idade, em cada processo que a criança está passando, os estímulos vão desencadear, assim, benefícios incontáveis. Fora os benefícios cognitivos, né? Que nessa pesquisa que eu te falei, que foi feita em Nova Zelândia, eles registraram o seguinte: elas se encontravam entre 6 e 15 meses à frente da população normal, né? As crianças que não estavam vivenciando esse tipo de estímulos, com habilidades cognitivas, resolução de problemas matemáticos, contagem. Então, assim, muitas coisas as crianças vão até sendo estimuladas, e muitas pessoas não sabem, né, que a natação gera esses estímulos e extras, digamos assim, também, né? Muito bacana. Hilda, outra pergunta que você deve ouvir muito: os papais e as mamães precisam estar obrigatoriamente nas piscinas com os bebês e com as crianças para que eles possam fazer essas atividades ou não? De novo, né? Depende, mas cada profissional tem uma visão, cada profissional tem uma forma de visualizar. Eu acho importantíssimo, e como eu gosto de dizer, os pais, eles fazem parte desse processo que a gente está, enquanto professor, tentando estimular. Se eu não tiver um conjunto, e isso também é basicamente aquele modelo de escola onde a família precisa interagir. Se eu não tiver ali esse aporte dos pais junto, fica muito mais difícil para tudo que eu quiser fazer com essa criança. Mas aí já entram uns desafios muito grandes, que são: a gente tem que também acabar ensinando os pais em muitos quesitos, né? Se tratando de bebês, os pais e responsáveis precisam sim estar ali,
né? Bebê ali até 3 anos a gente considera baby, né? Até ali por volta de 3 anos, 3 anos e meio, varia de acordo com a idade que a criança chega, né? Então, é importante sim, nessa fase do baby, é crucial, porque é ali o lugar onde essa criança tem de porto seguro, né? É a segurança daquela criança, é aquele pai, aquela mãe. E ali a gente vai acabar também estimulando esse vínculo entre os pais com as crianças, né? Profissionais incríveis que eu acompanho, que defendem muito essa visão, e eu acredito também demais, e abracei isso para mim também. E se tratando de crianças de 4 anos em diante, é importante por esse sentido, de que os pais estejam participando desses estímulos e consigam nos ajudar nesse processo, para que a gente não fique ali fazendo algo na escolinha de natação, quando chega em casa tudo aquilo ali ou se perde, ou é feito, né, estímulos contrários àquilo ali que foi ensinado na escolinha. Então, é importantíssimo, claro, né, quando se trata de crianças de 3 anos em diante, pode sim o pai chegar, deixar a criança. Algumas escolas têm as suas regras diferenciadas, né? Então o pai pode ficar às vezes assistindo a aula toda ali na borda da piscina, ou o pai só deixa e vai buscar. Mas é importante esse contato, esse vínculo do profissional com os pais, do profissional com a criança e os pais. Então, resumindo tudo, é um elo, né? Que se faltar uma parte, a outra parte vai ser, né, um pouquinho sobrecarregada. Então, resumindo, é importante sim, É importante, e muito sim. importante. Só tem que segurar a ansiedade dos pais na piscina, né? Para eles não morrerem do coração. Mas aí você Exatamente. só segurar a ansiedade que dá tudo certo, a criança não vai morrer afogada, fica tranquilo, tem a tia, o pai tá lá, a gente segura os bebezinhos, não tem problema não. Menina, Queria que você tem deixasse... demais. Bacana. Queria que você deixasse seus contatos pra gente poder conhecer mais a respeito do seu trabalho, deixasse suas redes sociais. Hoje a gente sabe que as redes, né, são um caminho bacana, né, pra gente conhecer o trabalho dos profissionais. Sim, sim. Eu basicamente vou deixar o Instagram, que é o lugar onde mais a gente se encontra por todo o país, né? E eu sou de Marabá, no Pará, mas tem gente que eu sigo de todo lugar do Brasil. Inclusive, agora em novembro, a gente vai participar de um congresso em Fortaleza e vou encontrar um monte de gente do Brasil todo. O meu Instagram é @tiailda_natação. Bacana, e lá tá aí na tela. Lá a gente posta, né, muitas coisas, informações. Digamos que não deixa de ser um currículo aberto, né? E, inclusive, eu queria compartilhar uma experiência agora, aproveitando a oportunidade, que vai ser lançado um livro onde eu participei da escrita, né, de um capítulo. Vai ser lançado agora entre outubro e novembro. E aí também queria aproveitar a oportunidade de divulgar essa obra com profissionais de todo o Brasil e até, eu acho, não tenho certeza, mas se eu não me engano, tem profissionais de fora do Brasil também participando. E tudo isso justamente para poder difundir, divulgar cada vez mais essa modalidade, né, que de certa forma ainda é um pouco desconhecida e um pouco desvalorizada, mas a gente está aí na luta todos os dias. Bacana. Todas as informações, eu tenho certeza, estão lá no seu Instagram. Hilda, obrigado pela sua participação. Bom fim de semana para você. Um abraço para todos aí de Marabá, que é uma terra muito querida para todos nós também. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tá aí a educadora física Hilda Maria falando com a gente sobre natação infantil. Bacana, né? E o Notícias do Bem está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua participação. Bom fim de semana para você. Domingo, você já sabe, a gente tem encontro marcado aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Temos 4 cultos, Escola Bíblica Dominical. Venha louvar o Senhor, venha participar, venha adorar ao Senhor presencialmente nesse domingo, se você puder, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11h45 da manhã, ao vivo com mais um Notícias do Bem. Até lá, eu te espero. Tchau.